Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal. A nossa aula de hoje será sobre produtos notáveis. Hoje eu irei falar sobre quadrado da soma de dois termos. E para desenvolvermos o quadrado da soma de dois termos, eu irei aplicar a propriedade distributiva, tá certo? Então vamos aqui para a nossa atividade. Temos três exemplos, letra A, B e C. Aqui na letra A eu tenho o quadrado da soma de 2x ao cubo mais 3. Chama-se de quadrado porque eu tenho aqui uma potência de expoente 2, e da soma porque você tem aqui a soma de dois termos não semelhantes, por isso que é quadrado da soma de dois termos. Porque se os termos fossem semelhantes, nós poderíamos transformar esses dois termos em um só por meio da soma algébrica. Tá? Neste caso, para que haja o quadrado da soma de dois termos, é necessário que os termos sejam termos não semelhantes. E quando é que dois ou mais termos não são semelhantes? Quando eles não possuem a mesma parte literal. Quando eles possuem a mesma parte literal, eles são semelhantes. Portanto, eu posso resolver a operação entre eles. Mas nesse caso aqui, por eles serem dois termos não semelhantes, você tem aqui o quadrado da soma. Lembrando que o quadrado da soma também é uma potência. Tá? Na hora de aplicarmos a propriedade distributiva, eu terei que transformar essa potência em uma multiplicação. Por quê? Porque toda potência representa uma multiplicação onde todos os fatores são iguais. A quantidade de fatores que você terá nessa multiplicação será sempre indicado pelo expoente. Já que o expoente aqui é 2, eu terei apenas 2 fatores. E o tipo de fator que você terá será sempre indicado pela base. Já que a base aqui é 2x ao cubo mais 3, então eu vou ter dois fatores iguais a 2x ao cubo mais 3. Então, vamos lá. Vamos repetir aqui a base duas vezes. 2x ao cubo mais 3, que multiplica 2x ao cubo mais 3. Agora, nós iremos aplicar a propriedade distributiva. E como é que se aplica a propriedade distributiva? Cada termo do primeiro parênteses, obrigatoriamente, tem que multiplicar todos os termos do segundo. Tá certo? Vou pegar 2x ao cubo, vou multiplicar 2x ao cubo. Depois, eu pego o mesmo 2x ao cubo e irei multiplicar o 3. Então, vamos lá. Efetuando essa multiplicação. 2x ao cubo vezes 2x ao cubo. Primeiro, você vai multiplicar os coeficientes. 2 vezes 2, que vai dar 4. Em seguida, multiplica as partes literais. X ao cubo vezes x ao cubo. Neste caso, quando você for multiplicar uma variável por ela mesma, você tem aí uma multiplicação de potência de mesma base. O que é que acontece na multiplicação de potência de mesma base? Você repete a base e soma os expoentes. É o que nós iremos fazer aqui. Vamos repetir o x, em seguida vamos somar os expoentes. 3 mais 3, eu terei como resposta aqui 6. Agora, nós vamos pegar o mesmo 2x ao cubo e vamos multiplicar aqui o 3. Veja, 2 vezes 3, nós teremos como resposta aqui 6. Observe que aqui eu tenho parte literal que é x ao cubo, mas esse 3 aqui é um termo independente, não possui parte literal. O que é que eu vou fazer? Essa parte literal que aqui está, você vai repetir normalmente. Você vai repetir o x ao cubo aqui. Ok? Vamos agora fazer a mesma coisa com o mais 3. O mais 3 multiplica o 2x ao cubo, em seguida esse mais 3 multiplica o mais 3. Tá? Então, vamos efetuar essa multiplicação aí. 3 vezes 2, você terá 6. Olha só, esse 3 ele não possui parte literal, mas o 2x ao cubo possui parte literal, que é x ao cubo. Portanto, essa parte literal que aqui está, você vai repetir. Agora, você vai multiplicar mais 3 vezes mais 3, são dois termos independentes, não possui parte literal. Portanto, o resultado também vai ser um termo independente. 3 vezes 3, 9. Todas as vezes que você estiver aplicando a propriedade distributiva no desenvolvimento do quadrado da soma, fique atento, porque aqui no meio, sempre você terá dois termos semelhantes. Se você não obtiver dois termos semelhantes, é porque você efetuou o cálculo de maneira errada. Apague e recomece. Quando é que dois termos são semelhantes? Quando eles possuem a mesma parte literal. Qual é a parte literal que ambos possuem aqui? O x ao cubo. Lembre-se, na hora de reduzir os termos semelhantes, você vai estar trabalhando com a soma algébrica. Na soma algébrica, sinais iguais soma e mantém-se o mesmo sinal. Sinais diferentes subtrai e dá-se o sinal do termo de maior valor absoluto. No caso do quadrado da soma, os dois termos que você terá aqui no meio serão sempre semelhantes de sinais iguais, serão sempre positivos. Então, nós vamos somar apenas os coeficientes. Quem são eles? O mais 6 e o mais 6. E o que é que eu faço com a parte literal? Repete normalmente. Então, vamos fazer isso. Nós vamos ter aqui que repetir o primeiro termo, que é 4x elevado a 6.
Somando mais 6 com mais 6, você vai ter aqui mais 12. Em seguida, repete a mesma parte literal que ambos possuem, que é o x elevado a 3. Cuidado, não invente de somar os expoentes das variáveis. Só se soma os expoentes das variáveis durante a multiplicação. Aqui não, é uma soma algébrica. Na soma algébrica, você soma apenas os coeficientes, mantendo a mesma parte literal, ok? Agora, vamos repetir agora o mais 9. Após você reduzir os dois termos semelhantes, efetuar a operação entre eles, o desenvolvimento da questão se encerra. Ou seja, esse quadrado da soma se encerrou aqui. Por quê? Porque não mais existe termos semelhantes. Aqui, ó, você tem parte literal x elevado a 6, parte literal x elevado a 3. Aqui é um termo independente, não possui parte literal. Isso quer dizer o quê? Que todos os termos que aqui estão são termos não semelhantes. Isso quer dizer que eu não posso efetuar a operação entre eles, tá bom? Vamos aí para a letra B. Vamos transformar isso aqui num produto de dois fatores iguais a 2a mais 3b, multiplicando 2a mais 3b. Cada termo do primeiro parênteses vai multiplicar todos os termos do segundo. O 2a multiplicará o 2a e depois o 2a multiplicará o 3b. Então, vamos lá. Neste caso aqui eu terei 2a vezes 2a, 2 vezes 2, 4. Olha, a elevado a 1, já que não apresenta expoente é 1, não esqueça isso. A elevado a 1 vezes a elevado a 1, somando seus expoentes, vai ficar a elevado a 2. Agora, vamos pegar 2a e multiplicar o 3b. 2 vezes 3 vai dar 6. O a multiplicando o b, veja que a vezes b são dois fatores diferentes. Não é produto de potência de mesma base. Neste caso, eu não vou poder somar os expoentes dessas variáveis. E o que é que eu vou fazer? Vou repeti-las em ordem alfabética. Mas se eu não quiser repetir em ordem alfabética, em vez de escrever AB, escrevesse BA, estaria errado? Não, não estaria errado. Por quê? Porque na multiplicação você tem aí a propriedade comutativa. E o que é que diz a propriedade comutativa? Diz que a ordem dos fatores não altera o produto. Eu prefiro escrever sempre em ordem alfabética por uma questão de organização, certo? Vamos apagar isso aqui. Ok? Agora, vamos multiplicar, como eu havia falado, o A vezes B e escrever aqui o AB. Agora, nós vamos multiplicar aqui, ó, 3b vezes 2a e depois 3b vezes 3b. 3b vezes 2a, multiplicando 3 vezes 2, eu terei como resposta 6. E b vezes a, como eu já falei para vocês, b vezes a são duas variáveis diferentes. Não tem aí produto de potência de mesma base. Portanto, eu vou repeti-las em ordem alfabética. Vou repetir o a, b. Agora, eu vou multiplicar 3b vezes 3b. 3 vezes 3, eu terei como resposta 9. O b elevado a 1 vezes b elevado a 1, você tem aqui sim uma multiplicação de potência de mesma base, porque a variável é a mesma. Você deve repetir a base, que é o b, e em seguida deve somar seus expoentes. O expoente aqui é 1, o expoente aqui também é 1. Quando eu somar, 1 mais 1 vai dar 2. Veja bem, lembre-se, aqui no meio, sempre você terá dois termos semelhantes. Sempre. Não esqueça de efetuar a operação entre eles, tá? Quem são os dois termos semelhantes? 2AB e 6AB e 6AB, tá certo? Então, vamos repetir aqui o 4a ao quadrado e vamos somar apenas os coeficientes 6 mais 6, que vai dar 12. E repete a mesma parte literal que é o AB, sem nenhuma alteração, tá bom? Em seguida, você repete o 9b ao quadrado. Feito isso, se encerra o desenvolvimento desse quadrado da soma aqui da letra B. Por quê? Porque os três termos que aqui estão são três termos não semelhantes. Um tem parte literal a ao quadrado, outro tem parte literal ab e outro tem parte literal b ao quadrado. Para serem semelhantes, deverão ter a mesma parte literal sem mudar nada, ok? Vamos agora para a letra C. Vamos escrever isso aqui em forma de multiplicação de dois fatores iguais a 2x ao cubo mais 5y. Então, vamos nessa. 2y ao cubo, perdão, mais 5y. Multiplicando 2y ao cubo mais 5y.
Por meio da propriedade distributiva, vamos desenvolver esse produto notável. Cada termo do primeiro parênteses deve multiplicar todos os termos do segundo. Então, vamos nessa. 2 que multiplica 2. 2 vezes 2, 4. Y ao cubo vezes y ao cubo, a mesma variável, multiplicação de potência de mesma base, soma-se os expoentes. Somando 3 mais 3, eu terei aqui, 6. Agora vem 2y ao cubo vezes 5y. Olha só, 2 vezes 5, você terá como resposta aqui 10. Y ao cubo vezes y elevado a 1, você vai somar seus expoentes, ficando y elevado a 4. Faremos a mesma coisa com 5y. Você vai pegar 5y, vai multiplicar 2y ao cubo, e o mesmo 5y multiplicará 5y. Então, faremos isso. 5 vezes 2, você terá como resposta 10. Y elevado a 1 vezes y elevado a 3. Não esqueça, multiplicação de potência de mesma base, soma-se os expoentes, ficando y elevado a 4. 5y vezes 5y. 5 vezes 5 dá 25. Y elevado a 1 vezes y elevado a 1, você vai somar seus expoentes, ficando y elevado a 2. Lembre-se, aqui no meio, você terá sempre dois termos semelhantes. Você vai repetir o primeiro termo, que é 4y elevado à sexta potência, somando os coeficientes desses dois termos semelhantes, 10 mais 10, eu terei 20. Mantém-se a mesma parte literal sem nenhuma alteração, que é y à quarta potência. Em seguida, você repete o último termo, que é 25y elevado a 2. Feito isto, se encerra o desenvolvimento desse quadrado da soma, após ter reduzido os dois termos semelhantes. Tá certo? Pessoal, com isso eu encerro essa aula. Eu espero que vocês tenham compreendido como desenvolver quadrado da soma por meio da propriedade distributiva. Se for da vontade de Deus, nos encontraremos numa próxima videoaula. Deus abençoe vocês, no nome de Jesus. Até mais, pessoal.